Diz assim o Salmo de número 121. Cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Como nós oramos, que Deus nos abençoe no aprendizado e na absorção de sua palavra que será pregada nesse momento. Nós gostamos de viajar com muita segurança, não é verdade? Nós, sempre que vamos fazer uma viagem, queremos deixar tudo bem seguro para que estejamos tranquilos ao viajar. É por isso que nós revisamos o carro, é por isso que nós vemos a melhor companhia aérea, é por isso que a gente escolhe a melhor agência de viagem, para que estejamos seguros e tranquilos de que a viagem será boa. Mas o que definitivamente deve nos dar a sensação de segurança e tranquilidade para uma viagem? Não é um carro bem revisado, uma companhia aérea bem avaliada, mas sim o nosso protetor, o nosso Senhor Deus, o guarda de Israel. Nesta canção que acabamos de ler, o Salmo 121, o peregrino fala sobre quem é seu protetor e como ele é protegido. Veja comigo novamente o início do que está escrito aí na sua Bíblia. Cântico de romagem. Sim, eu não estou lendo algo que não faz parte do Salmo. Essa parte que provavelmente na sua Bíblia está em itálico, ela é inspirada. É um título para o Salmo. Cântico de romagem, que significa cântico de peregrinação. Nós estamos aqui no Salmo 121, no segundo Salmo da série sobre aqueles cânticos, aquelas músicas que os peregrinos cantavam a caminho de Jerusalém. Canções que falam de tristeza, canções que falam de alegria. E no caso do Salmo 121, canção que fala sobre proteção. Basicamente, o ensino do Salmo 121 é perigo e proteção. Nós temos perigos na viagem, mas também, e sobretudo, temos proteção durante ela. Veja novamente o que é dito no versículo de número 1. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu irmão, pode desligar esse ventilador, por gentileza? Eu estou com as folhinhas também hoje, e aí elas ficam voando aqui. Muito obrigado, viu, meus irmãos? Bom, olhar para o monte não significa olhar para quem protegeria o salmista. Alguns entendem dessa forma. Quando ele olhava para cima, ele estava olhando para de onde vinha a sua proteção. Não. Na verdade, sua proteção está acima dos montes. Mas ao olhar para os montes, o que na verdade o peregrino vê são perigos. Perigos. Que tipo de perigo ele pode esperar ao olhar para os montes? Primeiro, naquela região, essas colinas, esses montes, eram usados por idólatras para erigirem templos aos deuses pagãos. Ou seja, durante a viagem, ele se depararia com pessoas que adoravam deuses completamente diferentes do seu protetor e do seu Deus. Idólatras, pagãos. Pessoas que possivelmente também zombaria de sua peregrinação e o tentaria se juntar a eles. Um segundo perigo é de animais. Afinal, eles não estavam presos em zoológicos naquela região. Eles estavam soltos. E animais como leões e ursos poderiam
do nada, aparecer na frente daquelas pessoas, daqueles peregrinos, e fazer-lhes mal. Um terceiro perigo são catástrofes. Deslizamentos de pedras que vinham monte abaixo, morro abaixo. Então, ao olhar para os montes, como o salmista diz aqui, eleva os olhos para os montes, ele vê perigo. Ele vê coisas que podem assustá-lo e até mesmo tirar muito daquilo que ele está levando, até mesmo tirar a sua própria vida, perigos reais. É por isso que ele se pergunta: de onde me virá o socorro? Diante de algum perigo, diante de algum risco, essa é uma pergunta razoável, né? E agora? Quem poderá me defender? A gente pode fazer essa pergunta. Afinal, eu estou em risco, eu estou em perigo. É o que o salmista faz, ele indaga. Ele imagina situações que poderiam acabar com suas bagagens, acabar com sua comitiva e acabar com sua própria vida. Mas ele tinha certeza de onde vinha sua ajuda. O socorro do peregrino não estava no monte. O socorro do peregrino estava acima dele. O que é dito no verso de número 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro do peregrino não está no monte, mas sim naquele que criou o monte, naquele que é criador das montanhas, naquele que criou todas as coisas. Quando o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, ele se assegura no fato de que toda a criação e todas as criaturas que ele poderia enfrentar e que poderiam oferecer riscos a ele, foram criadas pelo Criador de todas as coisas, o Senhor. E por isso, ele não se firmava no fato de que aquelas criaturas poderiam oferecer um grande perigo, mas ele se firmava no fato de que o Criador delas poderia oferecer uma gigantesca proteção, mesmo diante de grandes perigos que ele poderia enfrentar. Ter segurança plena e verdadeira não é achar que tem ou querer ter o controle sobre sua vida. Está tudo sob controle. Isso não é ter segurança verdadeira e plena. A segurança verdadeira e plena vem na fé e na consciência de que o Criador de todas as coisas, aquele que tem todas as criaturas na palma de suas mãos, que controla tudo, que é soberano sobre tudo, protege a sua vida, guarda o seu caminho, acompanha você na sua viagem. Este é o auxílio que o peregrino tinha em sua viagem, o auxílio do Senhor que fez o céu e a terra. Bom, a gente sabe que a viagem do peregrino era de sua casa até Jerusalém. Ele estava numa viagem. Nós também estamos numa viagem. Nós estamos rumo à Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, ao novos céus e nova terra. E nesta viagem, qual a certeza que nós podemos ter? Primeiro, que nós teremos perigos, nós teremos sofrimentos. Não é verdade que por vezes somos tentados à idolatria, como aqueles peregrinos se deparariam ou se deparavam em seus caminhos? Não é verdade que por vezes o nosso coração quer mais fazer a nossa vontade, a vontade da nossa carne, se juntar a pessoas que adoram a si mesmas ou a outros deuses, em vez de adorar o nosso protetor? É um perigo que nós enfrentamos. Nós somos tentados. A carne milita contra o espírito, e infelizmente a nossa natureza pecaminosa está dentro de nós ainda, e nós somos tentados pelos nossos desejos. Mas saiba que você é protegido pelo Senhor, de algumas formas. Primeiro, você é protegido de tal forma que você não será desligado da família de Deus. E graças a Deus por isso. Não fomos nós que conquistamos a nossa salvação. Não são nossas atitudes que fazem com que nós a percamos. Mas a proteção do Senhor faz com que nós
podemos, com o fruto que Ele nos dá, com a ajuda que Ele nos dá, com a graça que Ele derrama em nós, possamos servi-lo, agradá-lo, fazer a vontade dEle. Isso é proteção nesta longa jornada que nós estamos à Nova Jerusalém Celestial. Nós também sofremos perigos contra a nossa própria vida. Pessoas podem atentar o mal contra a nossa própria vida, mas nós somos protegidos. Os maiores livramentos que temos não são aqueles que nós percebemos. Aqueles que nós percebemos são alguns dos livramentos que Deus nos dá. Mas, por serem livramentos tão grandiosos, nós nem percebemos. Nós estamos circulando, nós estamos pegando transporte, nós estamos dirigindo, nós estamos em casa, nós temos tantas coisas que poderiam nos oferecer perigo. Mas o nosso Deus, com a sua imensa bondade e graça, nos protege. E de acordo com os seus propósitos, Ele nos protege. De acordo com a vontade dEle. O mesmo auxílio que o peregrino tinha em sua viagem a Jerusalém, nós temos hoje a Nova Jerusalém. Temos a graça de poder confiar, crer e temer o Deus que fez os céus e a terra e é o nosso protetor. O salmista, o peregrino, o viajante continua. E nós vemos registrado no verso de número 3, nos versos 3 e 4 o seguinte: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Bom, repetindo, duas coisas o peregrino sabia que ele teria naquela viagem: perigo e proteção. Nós devemos ter essa certeza também, que durante nossa jornada nós teremos perigo e proteção. A necessidade da proteção pressupõe a realidade do perigo. São reais os perigos e os riscos que nós temos. Ele olhava os montes e reconhecia os perigos. Mas a partir desse verso, ele antes estava falando em primeira pessoa: o meu socorro vem do Senhor, eu elevo os meus olhos para os montes. Mas parece que depois daquela pergunta que ele fez, algum de seus companheiros de viagem começa a fazer afirmações àquele peregrino. Porque a gente começa dizendo: olha, sabe, peregrino, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É como se alguém estivesse afirmando e confirmando no coração daquele viajante quem era e como era a proteção do viajante. O socorro vem do Senhor. Ele é aquele que guarda o peregrino. E ele tem essas afirmações de seus companheiros. Mas, atenção. As afirmações que nós veremos a partir do verso 13 até o final desse salmo, não são afirmações que, como um mantra, nós sairemos recitando por aí para que sejamos livres de qualquer perigo. Enquanto eu estiver viajando, eu vou começar a dizer: o Senhor não está dormindo, o Senhor está me protegendo, e vou ficar repetindo isso, porque isso se fará realidade na minha vida. Não é desta forma que este salmo se aplica na vida dos filhos do Senhor. Não é como um mantra recitando o Pai Nosso que nós somos protegidos. Não é dizendo: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu nunca serei atingido. Agora eu estou protegido. Agora eu posso seguir viagem. Não é desta forma. Na verdade, como nós já vimos, os perigos existem. E por vezes os sofrimentos nos acometerão. Seremos atingidos por ele. Mas a proteção do Senhor é algo que nós devemos ter por certo. Que de alguma forma os seus propósitos nos protegem. A sua soberania é boa para nós. E o que nós vemos, portanto, aqui é que Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Como é que eu posso crer nessa mensagem? Afinal, eu acho que hoje pela manhã eu acabei vacilando. Como é que eu posso crer que meus pés não vão vacilar, se eu na verdade sou um tremendo de um vacilão? Irmãos, assim como para aquela viagem a proteção era real, e mesmo tendo proteção real,
os perigos poderiam existir, o que o salmista está dizendo aqui não é que nós não falharemos. O foco não está na nossa perfeição e no caminho perfeito que trilharemos, mas está naquele que nos guarda junto a Ele. E apesar de nossas falhas, apesar dos nossos erros, nós ainda somos guardados. E não vacilaremos de maneira a perdermos a salvação, porque Ele nos assegura em Cristo Jesus. É isso que o salmista está falando. A segurança que o peregrino tem consiste não no fato de que ele não pode errar, mas sim que apesar de seus erros, ele será conduzido para o seu destino. O versículo 24 da carta de Judas, nós vemos um louvor àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. É dessa proteção que o salmista está falando. É dessa proteção que o peregrino está falando. Eu louvo aquele que me guarda de tropeços, aquele que me guarda de vacilos radicais, porque a minha vida está firmada nele. A minha alma foi comprada pelo sangue de Cristo. A minha alma é do Senhor. Creia nisso também, que apesar dos nossos erros e das nossas falhas, Ele nos guarda de tropeços e nos garante a chegada ao destino. Assim como aquele peregrino sabia que chegaria em Jerusalém para louvar o Senhor, nós cremos que de uma forma ou de outra moraremos na Nova Jerusalém eternamente. E por que nós temos esta garantia de não termos os nossos pés errantes e vacilantes? Porque o salmista diz no verso 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Sabe aquele cochilo que nós por vezes damos? Aquela pescadinha, que é muito boa depois do almoço, né? Antes de pegar no tranco de novo. Deus nem essa cochilada Ele dá. Ele está sempre atento. Ele está sempre com os olhos abertos. Ele está sempre te protegendo, me protegendo. Eu fui convidado recentemente por um irmão nosso, um jovem, Alan Braga, sargento Alan Braga, a jogar um futebol ali no 12º GAC, quartel aqui de Jundiaí, ali na Anguera. E quando a gente chega lá, a gente vê que é um lugar bem seguro, né? Tem 3 vigias, todos eles atentos, um bem armado. E aí você percebe, poxa, aqui é um lugar bem seguro, né? E aqueles vigias necessitam de turnos, porque eles estão atentos sim no horário de trabalho deles. Mas chega uma hora que eles se cansam. Chega uma hora que eles precisam descansar. Chega uma hora que eles não vão conseguir manter-se atentos aos perigos. O nosso Deus, Ele não faz turno com ninguém. Ele é aquele que nos protege muito mais do que qualquer quartel, batalhão. Ele é aquele que está sempre protegendo a minha e a sua vida. Ele nem dormita, Ele nem cochila. Ele é o guarda de Israel. A sua proteção não falha. É diferente de outros deuses, que aquele peregrino, como eu já disse, poderia se deparar com pagãos ali, com idólatras adorando deuses pagãos. Você se lembra do episódio onde Elias está contra os profetas de Baal? Ali ele zomba dos profetas de Baal dizendo o seguinte: é melhor vocês clamarem mais alto, porque é possível que o Deus de vocês esteja dormindo. Meus irmãos, isso não acontece com o nosso Deus. O nosso Deus não dorme. Assim como Ele provou-se atento àquele episódio de Elias, atento à viagem do peregrino, Ele está atento à minha e à sua jornada, guardando a sua vida, guardando o seu caminho. Meus irmãos, a gente pode refletir em 2 coisas. A primeira é que não adianta o quanto eu me esforce, o quanto de esforço eu dedique, quanto eu trabalhe, eu vou me cansar.
Não adianta o quanto eu quero cuidar da minha esposa e do meu filho, vai ter horas que eu não vou estar do lado deles. De quem que eles dependem? Não de mim, nem do meu dinheiro, nem da segurança do prédio. Mas eles dependem do Senhor, do protetor. Você também. Humilhe-se, sabendo que você não tem a sua vida sob controle. Sabendo que a sua vida está nas mãos do Senhor. E por isso você depende dEle. Se prostra diante dEle. Se rende ante a sua grandiosidade e a sua proteção. Isso nos humilha. E isso deve fazer com que nos rendemos diante do Senhor. Nós vimos que nesta peregrinação, o salmista sabe que vai ter perigos e vem dos montes, mas ele sabe quem é o seu protetor, que está acima dos montes, o Senhor. Ele tem seus companheiros de viagem também confirmando que este protetor não deixará que vacilemos e ele não dormita. E continuando, nos versos 5 e 6, é dito o seguinte: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Mais uma vez o salmista é lembrado de quem é o seu protetor. E o salmo não deixa dúvida. A palavra Senhor, em letra maiúscula, aparece 5 vezes. E neste verso 5, 2 vezes. É a tradução de Yahvé, aquele que é o grande eu sou, aquele que guarda Israel, o Deus da aliança, que é fiel a si mesmo, que é fiel àquilo que Ele prometeu e, portanto, Ele vai cumprir. Se Ele garante a nossa chegada à Nova Jerusalém, Ele vai cumprir tal promessa. Não há dúvidas de quem é o protetor do salmista. E este Senhor, como é dito aqui, é a sombra à tua direita. Está sol lá fora, né? Se nós sairmos lá, nós veremos nossa sombra. Você conseguirá se livrar dela? Não tem como. Por onde você andar, a sua sombra vai te acompanhar. E por vezes ela vai estar na frente, por vezes ela vai estar atrás ou do lado. A verdade é que, assim como não conseguimos nos livrar de nossa sombra, a proteção de Deus está sempre conosco. Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Além disso, o que sombra traz num dia de sol? Refrigério. Nós podemos saber, e como aquele peregrino sabia, viajando num sol escaldante, quando chegava uma sombra, era uma alegria, era um refrigério, só faltava água fresca, né? Para ter sombra e água fresca. A verdade é que destas duas formas, nós podemos ver Deus nos protegendo, sempre conosco, como a nossa sombra está, e sempre sendo refrigério, como é dito, por exemplo, no Salmo de número 23, refrigera-me a alma. Ele é o refrigério para a nossa alma, mesmo se o nosso corpo está padecendo, está debaixo do sol, está sofrendo perigos, Ele refrigera aquilo que mais importa, a nossa alma. O nosso corpo pode padecer, como o próprio apóstolo Paulo diz, mas o meu espírito está guardado, está vivo, ele é alvo do refrigério de Deus. E o texto continua dizendo que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Isso significa que 24 horas por dia você está sendo protegido. Quais eram os perigos do dia? O maior dele era o sol. Poderia causar insolação, que é como se um mecanismo do corpo pifasse e ele não conseguia mais refrigerar o corpo. Isso é insolação. E aí, perigos podem acontecer disso. Mas o Senhor estava protegendo, dando refrigério, dando estímulo, consolando. Fique firme. E à noite, quais eram os maiores perigos? Sobretudo os animais e os assaltantes, que se aproveitavam da noite para roubar tudo aquilo que o peregrino levava consigo, seus pertences, seu dinheiro.
os animais. Mas ele sabia que mesmo diante daqueles perigos, e mesmo se ele fosse acometido por algum deles, ele tinha a proteção do Senhor. Porque a proteção do Senhor, ela existe, com seus propósitos soberanos e eternos, mesmo diante dos sofrimentos e diante dos perigos. Seja de dia, seja de noite, a todo momento, Deus está nos protegendo. Ele não dorme, Ele é o nosso Deus, Ele é Criador de tudo. Ele está acima dos montes. O peregrino sabia que era alvo da proteção do Senhor, quaisquer que fossem os perigos, fossem eles de dia, de noite, o sol, os animais ou os assaltantes, ele era protegido. Mas o que realmente importava nesta proteção é dito no verso 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Irmãos, é verdade que o nosso corpo pode sofrer. Na verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós teríamos aflições. Mas sabe o que nenhum mal pode fazer? É arrebatar a nossa alma das mãos de Deus. É tirar a nossa salvação. Porque a nossa alma está oculta em Cristo Jesus, que está à destra de Deus. Seja qual for o perigo que você passou ou vai passar, saiba que a tua alma está guardada. O teu espírito está no Senhor. Portanto, qualquer sofrimento, como o apóstolo Paulo disse, não se comparam à glória que há de vir. E à glória que os nossos corpos glorificados, juntamente com a nossa alma, desfrutarão na volta de Cristo Jesus. Porque nós já estamos guardados com Ele. O peregrino, portanto, sabia que ele enfrentaria perigos, mas que, sobretudo, sua alma estaria guardada. E mesmo se ele não chegasse em Jerusalém para oferecer os sacrifícios, o Senhor, o guarda de Israel, era com ele, estava com ele, o protegia. Era a companhia dele naquela viagem. Deus não somente nos guarda de todos os males, seja da luz do dia ou da noite, mas o que o peregrino constata aqui no verso de número 8 é que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Isso ele faz referência à saída dele, da cidade dele, e à chegada dele em Jerusalém, a entrada dele. Durante todo o percurso, ele sabia que ele seria protegido. Meu irmão, minha irmã, você também, durante toda a sua jornada aqui nesta terra, desde a sua saída como filho da ira, você não é mais filho da ira, você agora é nova criatura, até a sua chegada na Nova Jerusalém, você é protegido pelo Senhor. Não há nenhum instante deste percurso que Deus não seja o teu protetor, que Deus não seja o teu guarda, que Deus não te dê companhia, não te dê consolo, não esteja com você. Até porque, desde agora e para sempre, Deus nos guardará. O plano de redenção é tão lindo que nós vemos a proteção de Deus em tudo isso. Ele primeiramente nos alcançou como seus filhos e nós fomos adotados como vimos na aula de hoje. E aí, uma vez filhos dele, nós temos sua companhia durante toda a vida. E durante toda a eternidade. E se nós morrermos antes de Cristo voltar, nós estaremos protegidos à destra de Deus. Assim como aqueles anciãos estão lá à destra de Deus, como nós vemos registrado em Apocalipse. E quando Jesus Cristo voltar, nós estaremos protegidos eternamente por Deus, livres de pecado, livres de toda lágrima. Em Apocalipse, é visto que o Cordeiro apacentará vocês até as fontes da água da vida. E ali, Ele não deixará que vocês tenham fome. Ele não deixará que vocês tenham sede.
Ele não deixará que vocês sofram mal. Para esta vida, nós temos muitos perigos, mas a nossa certeza está firmada de que na eternidade nenhum desses males, de maneira alguma, nos acometerá. Para qual monte nós devemos olhar agora? Aquele peregrino olhava para o monte e via perigos. E como Augustus Nicodemos fala em seu sermão, o monte para o qual nós devemos olhar é o monte da caveira, é o monte do Calvário, onde Cristo Jesus foi crucificado. E aí sim, ali naquele monte, nós também temos o socorro de Deus, o auxílio de Deus, muito mais do que uma situação perigosa, mas a situação mais perigosa que poderia nos acometer, que era padecer eternamente no inferno. Deus nos socorreu de lá, Deus nos pegou de lá, Deus nos alcançou lá, e nos faz seus filhos, salvos e protegidos por Ele. Saiba disso. Não se esqueça disso, que sua vida realmente seja uma vida onde você tenha paz, alegria e tranquilidade, mesmo diante dos perigos. Quero pedir ao reverendo Luiz Roberto que venha à frente, nos conduza numa oração de contrição. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Diante do texto que você viu agora, diante deste salmo, quais são os pecados que você deve confessar? Quais são as coisas que você não está fazendo, crendo na proteção do Senhor?